Todos bem, amados? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Estamos já entrando já na parte final já do nosso estudo, do nosso alinhamento no que diz a respeito de estarmos mais sintonizados no que o Espírito Santo tem para nós, mais embasados no mover profético através das unções fornecidas nas estações de Deus. E essas unções, elas, além de nos posicionar para as imposições e impartições que Deus tem para nós, para os propósitos, ela também nos proporciona algumas necessidades que precisam ser ajustadas aos nossos dons, a capacidade de discernimento e de interação maior com o Espírito Santo. Então, já estamos entrando aí na parte final, para que nós possamos entrar na parte prática, na aplicabilidade mais prática, deixar vocês mais afiados ainda na interação com os dons do Espírito Santo, nas impartições que Ele tem para você nesse ano. Amém, queridos? Nós paramos no último encontro, nós divagamos rapidamente no acontecimento relatado lá em Atos capítulo 8, do 14 ao 25. Creio que ficou claro quando Simão, o mago, ele deseja comprar a habilidade que os apóstolos, se eu não me engano, Pedro e João, ou Pedro e Tiago, eles viram ele chegando sobre cristãos pessoas já convertidas. Eles impuseram as mãos sobre essas pessoas e elas de imediato foram batizadas com o Espírito Santo e falaram em línguas. E aí o Simão, que era um mago, uma pessoa que tinha habilidades mágicas, ele desejou comprar. Ele falou, Pedro, olha, quanto que é, eu vou dar um dinheiro para vocês, para que assim que eu pôr a mão e orar pelas pessoas, assim como vocês fizeram, elas também recebam o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro repreendeu, falou que ele estava em trevas, que nunca isso era algo que poderia ser comercializado. E o que para nós, no nosso contexto agora, é inteligente observar, é que alguém que não tinha a menor concepção de reino de Deus, não sabia o que estava acontecendo, foi capaz de ver que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo assim que elas recebiam uma oração e uma imposição de mão dos apóstolos com essa finalidade. E aí nós concluímos lá no último encontro que tratava-se do dom de falar em línguas, que essas pessoas tinham acabado de receber. E alguma outra manifestação que não demandava algum discernimento e embasamento na palavra. Haja visto que era um homem totalmente desintonizado, sem saber nada do reino de Deus. Ele teve uma percepção sensorial, visível, tangível, rápida, de que pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Dando continuidade, nós vamos dar uma analisada no que aconteceu no próximo relato do livro de Atos, em que fala sobre a experiência de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, sendo impartidas, né? Ou isso sendo ministrado por alguém. Vão lá comigo em Atos capítulo 10, no verso 45, ou nós vamos ler o Atos 10 inteiro. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Nós vamos ler o 10 inteiro para que o contexto fique bem, porque em muitas ocasiões as pessoas tiram conclusões desse texto porque pensam versos isolados, ignorando o contexto geral. E aí é muito plausível é muito próximo aí à interpretação incorreta. Então eu vou ler com vocês ou alguém quer ler? Quer repartir a leitura? Vamos lá, vamos ver o Rodrigo. O Rodrigo está com a garganta boa?
A partir do verso 1, Atos dos Apóstolos. Ah, só um detalhe. Todos estão escutando? Vamos lá, vamos... O Rodrigo vai ler até o 23. E depois, alguém vai ler do 23 ao 48. Seu Raimundo. Então, o Rodrigo vai ler até o 23. Depois do 23, talvez a gente faz um comentário. E o Rodrigo e o seu Raimundo lê a partir do verso 24, ok? Antes de iniciarmos a leitura, todos ouviram essa semana os áudios de Atos, referente a Atos dos Apóstolos? Vamos lá, gente. Todos ouviram? Você ouviu, Vitor? Você não ouviu, Vitor? Meu Deus do céu. Os áudios que ele estava mandando no WhatsApp, né? A gente ouviu, acompanhando os áudios. Eu tô no 14 já. Vai adiantando, né? Eu parei no 8º. Atos 8. Para quem acompanhou até ontem, Atos capítulo 8. Estou colocando 2 capítulos por dia, cada um a média é 3 minutos. Né? Então, não ocupa muito do seu tempo, dá para você ouvir. Né? Para que não ficar muito distante do que nós estamos conversando aqui. Tá? Haja vista que não dá para nós fazermos uma análise completa do livro, que seria muito mais interessante. Né? Não temos tempo hábil para tal. Então, procure se alinhar, né, ao que está sendo orientado, para que você absorva mais. E quando nós formos para a parte prática, nós não precisemos voltar a essas partes teóricas que nós estamos elaborando, passando aqui. Tudo bem, gente? Tudo bem? Ok? Eu libero perdão, tá? Para a vida de vocês que não escutaram. Tenho certeza que na semana vocês vão correr atrás. Volta lá no grupo, né? Atos 1, Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoje, provavelmente, vamos colocar o 9 e o 10, tá? Então, em meia hora, mais ou menos, você lê, ou escuta o do 1 ao 10. Meia hora, dá meia hora de áudio. Fechou? Dá para ouvir tomando banho, dá para ouvir usando o banheiro, fazendo número 1, fazendo número 2. Dá para ouvir tudo, gente. A palavra de Deus, foi ela que criou a gente, então ela não esquenta com isso, tá? Pode ser a qualquer momento, lavando louça, lavando o quintal, pegando o cocô do cachorro, fazendo o almoço, fazendo a janta. Qualquer horário você pode ouvir a palavra de Deus, amém? Não tem que reservar-se a nada. Tem 1 ou 2 momentos ali que não dá, né? Que não é conveniente, né? Mas o restante ali você consegue ouvir e se atentar e absorver. Amém, gente? Amém? Eu sei que vocês pensaram a mesma coisa que eu. Glória a Deus. Mas se puder reservar só para a leitura ou ouvir, é bom, né? Sim, por exemplo, você está fazendo algo mecânico que você faz muito, né? Então você ouve, né? Agora, se você sentar numa escrivania, ouvir e ir acompanhando a leitura junto, nossa, é formidável. Mas a gente tenta, né, adaptar a realidade de cada um. A gente sabe que a semana de cada um, todo mundo é corrido, todo mundo tem, né? Então a gente tenta, não vou ficar só aqui falando, leia, vocês não lêem a Bíblia, então não vão receber nada. A verdade é essa, mas a gente tenta colocar uma roupagem, né, mais worship para vocês, né? Vamos pôr uma roupagem mais worship, mais contemporânea, né? Então a gente auxilia, a gente coloca, né, worship mesmo, né? O mundo é worship, o mundo... né? Nós vamos auxiliando, dando as ferramentas bem direitinho para vocês, amém? Rodrigo, Atos, capítulo 10, a partir do verso 1, vamos lá. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso, e ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. E ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora,
Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a serviço e que era um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. E Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. E a voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. E Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronta-se, desça e vá com eles. E vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? E eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom e teme a Deus, e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, Não, segura um pouquinho, senhor Raimundo, segura um pouquinho. Vamos só montar o contexto para a gente prosseguir, tá? Que é muito longo e senão vai faltar algumas coisas. Primeiramente, vamos montar o contexto de Cornélio, tá? Cornélio era como diz o texto, né? Um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Diga, temente a Deus. temente a Deus. Era alguém convertido a Deus, gente. Vocês vão perceber como foi rápido a transição, o batismo, a imersão, o batismo com o Espírito Santo com Cornélio. A primeira coisa que deve se ter em mente é que ele já era convertido a Deus. Aí você pergunta assim, por que isso não acontece tanto hoje? Porque as pessoas não são convertidas a Deus. Lá em Atos 2 e nas outras narrativas que já nós observamos, onde todas as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, e o texto fala todas, diga todas, todas que receberam imposição de mãos dos apóstolos, todas já estavam convertidas a Deus, isso é uma coisa, e o que foi crucial para que elas sejam cheias do Espírito Santo e falassem línguas, é que elas aceitavam a Jesus como cumprimento da promessa de Deus, como a salvação de Deus. E o batismo, o selo com o Espírito Santo, que é detectado através de falar em línguas, ele é a testificação externa vinda da parte de Deus, assim como aconteceu com Jesus, como nós já vimos antes, é o mesmo padrão. Deus não muda, ele trabalha da mesma forma. Da mesma forma, quando que ele fez com Jesus, quando Jesus sinalizou para ele a conversão a Deus, Jesus fez só para que se cumprisse a justiça, mas
com todo mundo que foi, todos que já eram convertidos a Deus. Agora eu pergunto para vocês, o que é ser convertido a Deus? Alguém? Ninguém, né? Então vou lá, vou explicar para vocês. No contexto de Atos dos Apóstolos, você tinha judeus e goins, pessoas que eram gentios, consideradas gentios. O Cornélio aqui, até aqui, somente judeus que aceitavam o Messias, sendo Jesus Cristo, recebiam o batismo com o Espírito Santo. Dessa narrativa de Atos 10 para frente, aí começou com gentios. Até daqui para trás, Atos 2, Atos 8, todas as narrativas que nós vimos, que nós já vimos, de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, todas eram judeus. Ou eram judeus de nascença, automaticamente já praticavam a religião do judaísmo, ou eram prosélitos, pessoas que tinham se convertido ao judaísmo. Então todas já eram convertidas ao Deus da Bíblia, ao mesmo Deus que nós servimos. É isso que nós temos que entender. Já tinha uma revelação que o Deus criador do universo é um, que tinha se manifestado através da aliança de Abraão, Isaac e Jacó, que tinha mandado o seu testamento, seus mandamentos, através de Moisés, e que havia um Deus que se revelou através de um povo, que esse era o povo que agora era chamado de judeus. Antigamente eram hebreus, israelitas, e nesse momento agora era judeus. Então eles não tinham dúvidas de que Deus existe. Quando você vai contemporarizar, não sei se eu usei uma expressão correta, contemporaneizar, o que impede muitas pessoas, você vai discernir pessoas que não passam, não conseguem ou não passam pela experiência do batismo com o Espírito Santo, mesmo estando muito tempo na igreja, é que elas não são convertidas a Deus. Aí você fala assim, como é que você sabe disso? Existem métricas que você pega, a pessoa rapidamente você já consegue ver o nível de conversão delas. Isso serve para nós e para os exteriores. Quando você vai falar de alguém, quando você vai falar de Deus para alguém, você tem que ter essa noção. E quais são essas métricas? Quando alguém é convertido, é temente a Deus. Você vê que os servos de Cornélio falavam assim, homem bom, homem que teme a Deus. Homem bom, se ele é bom, era porque as pessoas, ao observar o comportamento dele, esse comportamento era alinhado aos princípios dele, e esses princípios eram perceptíveis às pessoas próximas a essa pessoa, e eram princípios, condutas e valores que as pessoas olhavam e falavam bom. Chegando um pouco mais perto de nós, e para nós, o que é muitíssimo importante, é isso, você vê que o Cornélio teve uma visão de Deus. Então ele já tinha noção de que o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus dos israelitas e dos hebreus, se manifesta e fala com os homens, através de visões. Ele não era batizado no Espírito Santo, mas ele já tinha os seus sentidos espirituais ativos e aguçados. Ele já tinha uma dinâmica espiritual. Quem de vocês já não teve um arrepio, um calafrio, viu um vulto? É porque a gente está num ambiente tão, às vezes, assim, dark side, né? Contaminado, que é mais fácil nós termos as percepções do lado negativo. Quando você entra num lugar e fala... Às vezes você está deitado, você vê um trem na parede e fala... Aí arrepia todo lado, arrepiou todo o meu lado esquerdo aqui. Ou você chega perto de uma pessoa e fala, nossa, você sente uma pessoa assim com uma carga. Não é? Quando você chega perto de alguém pentecostal cheio da unção, você fala, ô glória. Fala, cara. Agora quando chega perto de alguém carregado, você fala, meu, você já? Então o Cornélio já tinha essa percepção aguçada, normal, igual nós temos também, porém, ele era temente convertido a Deus. Na percepção dele, Deus
já se manifestava e naturalmente falava com os homens. Eles não tinham dúvidas na cabeça deles se Deus existe, se a gente veio do macaco, se teve o Big Bang. Essas dúvidas que nós já nascemos implantadas culturalmente, arraigadas em nós. Então a gente fica com esse ponto de interrogação. Então nós, muitas vezes, as pessoas que você conhece, no meio da sua parentela, no meio do seu convívio, ou até mesmo nós, vocês mesmos, talvez não vá ter uma transição de uma imersão de batismo com o Espírito Santo, interação tão rápida, porque você ainda não tem um embasamento próprio, o seu eu ainda não está convencido de que Deus existe. E você fala assim, mas quem é você para falar isso? Então, bem, nós que estamos à frente dos ministérios, temos aqui o sacerdote, nós temos que ter a meta. Uma das principais funções do sacerdote, além de cumprir todos os serviços, era quando vinham as pessoas com sacrifícios ou com causas, ele fazia a análise, a métrica. Ele fazia o diagnóstico. Ele falava, segundo aqui as orientações, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo. Em muitas situações ele julgava, digo julgar, que é a mesma coisa de discernir, tá? Então, as causas e as pessoas e as situações eram apresentadas ao sacerdote. Então, nós hoje, como líderes, né, de ministério, quando vem a pessoa, nós temos que ter as ferramentas, as métricas para julgar e discernir as pessoas. Natural. Então, quando vem uma pessoa que ainda não foi batizada com o Espírito Santo, está inserida no contexto da igreja, nós já temos que fazer uma análise e verificar rapidamente o porquê disso. E a primeira coisa que nós temos que ver é o nível de entendimento, ou seja, de conversão que essa pessoa tem. Ou o nível de temor, como é usado aqui no texto bíblico. Se eu perguntar aqui para todo mundo, você é convertido, você teme a Deus? Todo mundo vai dizer que sim. Ótimo. Mas qual que é a métrica para isso? Aí eu vou ter que pedir para você me explicar. Me explica qual é a sua base e o seu fundamento, aquilo que diz para você mesmo que Deus existe na sua vida. Tem momentos, amados, que na nossa vida, que nós somos desafiados. Será que Deus é comigo? Será que Deus existe mesmo? Será que eu tenho temor e eu sou convertido a Deus? E tem que haver em nós, e não, isso provém muito do agir do Espírito Santo. Mas não só disso, isso é mais de você. Você tem que construir em você o fundamento. Gente, não pode ter dúvidas da existência de Deus na vida de um crente. Daqueles que querem interagir, para ir além com o Espírito Santo, é não ter dúvidas. Não ter dúvidas no que diz a respeito do seguinte. Será que Deus existe mesmo? Isso, gente do céu, eu sei que isso é muito comum hoje acontecer dentro da igreja. Eu não sei se Deus está mesmo. Infelizmente, quando você encontra alguém passando por esse momento, pode se tratar de algum quadro depressivo em que a pessoa está numa sinergia química que até as crenças dela fica difícil dela acessar, até os fundamentos, os parâmetros dela, intelectual, cultural, assim, fica difícil acessar. Mas, infelizmente, a grande maioria não tem uma base sólida ou uma experiência de conversão que, quando ela está passando por uma situação extremamente adversa, ela, tudo bem, eu ficarei firme no Senhor. Tanto situações adversas, quanto situações que vão te proporcionar, quanto propostas. Posso chegar mais perto da sua vida? Vou chegar mais perto da sua vida que está assistindo. Vou chegar mais perto da sua vida, até você que é mais novo. Para um cristão, é simples a escolha de um namorado ou de uma namorada. Com quem eu vou começar a dividir as minhas emoções e as minhas projeções futuras? Essa pessoa não é de Deus, não é convertida a Deus? Ok, não serve para mim. Agora vamos olhar na real? Deixa a Kombi Pentecostal passar. Passou. Manobrou e passou.
Agora vamos olhar na realidade? Nós não precisamos ir muito longe para ver que nos nossos ambientes religiosos as pessoas facilmente, mas numa facilidade incrível, inclusive eu passei por isso também, abdiquei dos meus princípios, dos meus fundamentos, para viver uma experiência emocional, sentimental e experimentar um relacionamento com alguém que não tinha a mesma convicção e crença de fé que eu. Que coisa, né? Meu grau de temor e de conversão nessa situação, nessa época, não estava muito bem fundamentado. Entendeu? Isso é métrica. Quando nós vamos nos colocar, a Bíblia diz assim, ó, façam prova de mim. Deus manda, façam prova de mim. E a Bíblia diz assim, ó, faça a prova dos profetas também, testa o profetinho aí. Ótimo, beleza. Mas sabe o que a Bíblia fala também, uma coisa que a gente tem que prestar atenção? Diz num princípio que é muito dito, fala, antes de tirar a trave do olho de alguém, tira a tua. Então, você tem que pegar a palavra e se subjugar a ela. Fala, olha, tudo bem, eu vou fazer essa escolha, mas eu estou vendo que eu não sou convertido. Assuma quem você é, Deus adora isso, gente. Deus gosta muito de gente sincera. Ó Deus, eu vou aqui, estou vendo que eu vou fazer besteira, porque está fora da tua palavra, né? E vou fazer essa besteirinha aqui. Então, quando eu estiver num ambiente profético, né? Aí eu vou lá, não vai receber, gente. Não vai. Não vai conseguir se alinhar. Não vai conseguir se aguçar. Você vai estar embaixo da graça e da misericórdia. Tudo bem? E se você tiver fé, se você morrer, você é salvo. A salvação é pela fé, não é por obras não. Viu? Porém, você corre o risco de ser aqueles que Jesus chamou de cachorrinhos, que comem lá nas migalhas. Talvez se cair uma misericordinha ali, ó, você consegue pegar. Sua vida vai ser uma luta terrível. E enquanto que Deus tem um ambiente de bênção para aflorar na sua vida nessa área, uma construção de um ambiente de felicidade nessa área, mas ele exige um alinhamento, uma aliança. Uma aliança é um cumprimento das duas partes. Você quer viver só de misericórdia? Filho de Deus não vive só de misericórdia. Filho entra nas recâmaras do rei e senta do lado dele. Essa é a nossa identidade. Não vamos viver só de migalhas, né? De talvez, mas vamos construir o ambiente nos limites que Deus estabeleceu, nas métricas que Deus estabeleceu, para que a manifestação dele nessa área seja completa. E quanto mais você faz isso em mais áreas da sua vida, mais o seu grau de conversão e temor a Deus é perceptível. Olha, eu dei esse exemplo dessa área, vamos falar de outra, qualquer uma outra. Uma proposta. Fala, não, isso aqui eu não vou. Quando você começa a lapidar, fala, olha, daqui para frente eu não vou. Quando você para nos limites, homem temente a Deus, mulher temente a Deus. Lembra-se que nós falamos lá no início de que o Consolador vem para preencher os vazios que Deus começa a colocar na nossa vida. Ele começa a tirar os nossos espíritos, começa a tirar da nossa cultura, começa a tirar. Deus estabelece limites, a gente está solto, na vida, aí começa a vir os limites. Ai, ui, ai. Deus começa a tirar de você. Começa a faltar coisas. Aí o Espírito Santo vem. Cria-se a necessidade. Você vê que é o mesmo princípio, é a mesma dinâmica. O homem e a mulher convertido que teme a Deus está apto a
O Espírito Santo facinho. Não há dificuldade. Aí você está dizendo assim, então beleza, então você está me dizendo que eu não tenho essa interação com o Espírito Santo porque eu não sou convertido? Pode ser uma das razões. Mas a narrativa bíblica vai cobrindo todas essas lacunas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos indo entendimento em todas as variantes para que você, tá faltando isso aqui, é isso aqui que eu pegava, ó. Isso aqui que estava faltando em mim, ó, peguei. Preenchi, Amém? Agora vamos falar da perspectiva de Pedro? Nós vemos a perspectiva e o contexto de Cornélio, que era um homem convertido a Deus, tá? Relembrando, um homem convertido e temente a Deus, ele anda nos parâmetros de Deus, ele já consegue viver nos limites, dizer não às propostas, ele está limitado às diretrizes, aos mandamentos de Deus e ele aplica já a palavra nas áreas da vida dele. Ok? Ok. Vamos falar de Pedro. Pedro já era convertido, tudo certinho, era apóstolo, passou por toda a experiência de conviver com a revelação do Deus Todo-Poderoso na terra, que era através do filho dele, Yeshua, Jesus. Teve toda aquela dinâmica, traiu, né? Viu ele morto, viu ele ressurreto, tocou nele ressurreto, ouviu ele ressurreto, conviveu com ele ressurreto, creu quando ele foi, obedeceu e ele recebeu o Espírito Santo lá quando estava lá na ocasião de tabernáculos, não, de Pentecostes. Ele era um dos 20 lá que recebeu. E ele teve a leitura, foi o primeiro que teve uma leitura assim, mais perspicaz e falou em público, exortou em público daquilo que estava acontecendo, que era o cumprimento da promessa de Deus através da vinda do Espírito Santo, que estava descendo sobre as pessoas. E ele começou, estava à frente já, assumiu ali a liderança e começou a ciclicamente fazer o trabalho, ir no templo, pregar às pessoas. E ele começou dos que primeiros começaram a impor as mãos para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. E ele estava ali se movendo em Deus, ele era, né, já estava ali, tudo que Jesus projetou nele, ensinou, curou, libertou, ministrou nele, agora ele estava, chegamos nesse ponto que ele estava exercendo aquilo. Porém, agora vocês vão perceber uma outra nível de atuação e de correção do ministério do Espírito Santo na nossa vida. O apóstolo Pedro, até então, ele só estava pregando para os judeus, porque ali, até então, somente judeus, pessoas que tinham temor de Deus, que conheciam a Deus, que tinham a revelação de quem Deus é através do judaísmo, da aliança abraânica, ele só pregava para aquelas pessoas. E Pedro tinha em seu entendimento que somente a salvação era para os judeus. Ele tinha até esse momento aqui, ó, até essa experiência que ele tenha. Ele narra isso, nós vamos ver claramente no texto que isso fala. Tá? Ele tinha essa concepção e esse entendimento. E uma das coisas que o Espírito Santo proporciona para nós é a nossa expansão da nossa visão e da nossa concepção de revelação de quem Deus é para as pessoas. No caso específico de Pedro, ele tinha um apego muito, muito forte na questão alimentar. Para ele, o que foi estabelecido lá em Levítico capítulo 11, as restrições alimentares, causava sim uma divisão entre o que era, inclusive na separação de pessoas que eram limpas e não limpas. E até aqui, na concepção do apóstolo Pedro, somente pessoas que tinham uma alimentação fora todos os aspectos religiosos que o judaísmo fornecia. Só que no caso de Pedro foi evidente que a questão alimentar para ele era muito forte. E Deus foi lá e pegou ele. Ele fazia separação
entre o agir e a graça de Deus pela questão alimentar das pessoas ou não. E Deus foi exatamente no ponto nevrálgico dele para fazer essa correção nele. O Espírito Santo foi lá e nele nessa parte. Falou, ensinou para ele, e o próprio apóstolo Pedro vai falar isso. Falou, agora vejo que não é só judeus, mas estou vendo que os gentios também vão receber o Espírito Santo, também estão se convertendo ao Deus assim como nós. Mas veja bem, por que eu trouxe esses 2 pontos? Porque daqui para frente, você vai ver que os gentios vão receber também o batismo com o Espírito Santo, desde que eles tenham a revelação, a conversão ao Deus da Bíblia. Tá? E essa revelação vem através do conhecimento dos limites da Escritura, dos mandamentos e da salvação fornecida em Jesus. Então, para nós, gentios que estamos fora do ambiente judaico, isso pode levar muito mais tempo. Entre a entrada de uma pessoa na igreja até ela descobrir que um monte de coisa da vida dela pertence à cultura e à manifestação de outros deuses da qual ela deve se restringir, isso pode levar muito tempo, depende da dinâmica de cada igreja ou de cada religião que ela está. Então nós não podemos cobrar da igreja de hoje o mesmo nível de atuação até determinado ponto, até o Atos 10 aqui. Tá? De pessoa para pessoa vai variar, tá? Vai variar. Agora, um judeu verdadeiro, é só ele aceitar o Messias. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Um toque. É maravilhoso, porque ele já é convertido até a orelha, até o fio do cabelo, ao Deus verdadeiro. Nós não, a gente fica aqui no mundo gentil, a gente fica brigando, né? Não, que nem o exemplo que eu dei, um namoro tira a gente da presença de Deus. Nossa! Aí Deus fala assim, nossa, você poderia me competir com os outros deuses, não, você está me perdendo para um namoro. Eu estou perdendo para você num namoro, nossa. O que Deus faz com a gente, né? Às vezes um dinheiro, uma proposta, né? Não pode servir a 2 senhores. Ou a Deus ou a Mamon. As coisas que envolvem. Deus pede na nossa vida por um monte de coisa. O que te tira da presença de Deus tomou o lugar de Deus na sua vida. Quer que eu chegue mais perto? Não precisa, né? Não precisa, não? O que te impede de cultuar a Deus? Hoje não. É o suficiente, né? Seu Raimundo, Atos capítulo 10, a partir do verso 24, por gentileza. Pedro na casa de Cornélio. 24 diz assim, no dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim
sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, e a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar um Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couros, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo agora. Estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Todos sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, e que todo o que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falado em línguas e exaltado a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amém. Amém? Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Então um homem convertido, temente a Deus. Olha só como essa coisa é séria. As pessoas simplesmente, infelizmente, isso
Dentro das nossas igrejas pentecostais, as pessoas acreditam que Deus faz acepção de pessoas, porque elas falam, não, o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas é para uns, para outros não. Deus estava tão afoito com... Olha isso, eu sou ousado a dizer, que Deus providenciou, ele viu um homem convertido a ele, o homem estava orando e jejuando, um homem, Senhor, eu quero mais de ti, estava buscando a Deus. Falou, não, vou dar um jeito desse homem receber o Espírito Santo. Vocês veem como a importância de alguma estrutura mínima. Para o Cornélio receber o batismo com o Espírito Santo, precisava de alguma testemunha de Jesus, algum apóstolo, alguém ir lá e passar, pelo menos, trazer para ele a mensagem de Jesus. Porque Jesus só se move através da igreja, gente. A revelação de quem é testemunha do Senhor. Olha só, esse homem estava buscando a Deus. Deus poderia pegar e encher, porque o Espírito Santo caiu sem o apóstolo pôr a mão nele. Caiu, veio assim, ó, caiu nele. Mas havia necessidade. Então ele falou o seguinte, olha esse homem, eu preciso colocar o meu espírito nesse homem. Ele é convertido. Quem é convertido a Deus, Deus quer demais encher ele com o Espírito Santo. É isso que vocês têm que pôr na cabeça. Se você se considera convertido, convertida, saiba, é da vontade de Deus que todos, veja o que o texto diz, agora veja que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção. Todos devem ser cheios do Espírito Santo. Algumas pessoas falam, você vai obrigar. Não, eu não vou obrigar. É a palavra de Deus. Todos devem ser cheios do Espírito Santo, falar em línguas e profetizar. Desculpa, gente, esse é o contexto bíblico. Se algumas pessoas não conseguem, então a igreja vai trabalhar em você, vai te ministrar, vai te ajudar a chegar nessa condição. E não encostar você de lado e deixar você lá olhando. Aí você começa a criar ranço com aquilo, aí você começa a criticar. Aí você tem aquele lado, né, pessoas, né, que começam a criticar aquilo porque elas não conseguiram chegar. Elas criticam os pentecostais, tiram sarros, porque elas não viveram aquilo. O motivo, muito provavelmente, a igreja não conseguiu cuidar, traçar, ambientar. Então elas criam uma revolta. Tudo aquilo é que nem aquela história da raposa que queria pegar um cacho de uvas. Ela estava andando, ela viu um cacho de uvas. Ela falou, nossa, que uvas bonitas e gostosas. E ela começou a pular para pegar. Como ela não viu que ela não estava conseguindo, ela se esforçou mais. Como ela viu que ela não ia conseguir, ela falou, não era tão boa assim, vai. Tudo aquilo que nós aspiramos muito e nós não conseguimos, né? O primeiro movimento nosso é falar, não é tão... já não é tão assim. Isso acontece na igreja, né? E essas colúnias, essas seitas cessacionistas, heréticas, aproveitam-se dessa mentalidade. Muitas dessas pessoas que têm um grau de não conversão a Deus, talvez, alguns problemas que impedem elas de interagir com o Espírito Santo de uma forma maior e que precisam ser tratadas e não foram, elas criam aquela sinergia, criam movimentos que atacam o que é pentecostal. E aí começa a falar mal de quem fala em línguas, começa a tirar sarro. Hoje essas pessoas viraram estrelinhas. As pessoas da igreja olham para elas, esquecendo da narrativa e da amplitude bíblica. Esses textos aqui não são discutidos e falados de forma completa, pinça-se pedacinhos. Se trazer o contexto completo, fala, nossa, parece que Deus quer que todo mundo... Deus ainda cita de todas as nações, tá? O contexto é esse. Então Cornélio, sendo gentil, mas que tinha temor a Deus, Deus olhando como aquele homem queria mais dele, falou, não, preciso levar a palavra, o conhecimento de Jesus até esse homem. Então o anjo veio até o Cornélio e falou, olha, manda chamar lá em Jope, lá, o Pedro, o apóstolo Pedro, manda ele vir aqui. Manda lá. Aí o Cornélio falou, rapaz, vai lá em Jope, lá, tem um lugar lá que está o apóstolo Pedro, aquele seguidor de Jesus, vai lá que o anjo me visitou e falou que ele tem algumas coisas para falar para mim. De mesmo tempo, Deus chegou no Pedro, sabendo que Pedro não
interagia com gentios, ele não pregava para gentios, porque para ele, na cabeça dele, até aquele momento, a concepção dele, a salvação, a revelação de Deus era só para os gentios. Ele veio do judaísmo, ele tinha essa concepção. E Deus vai no ponto crucial dele, principalmente por causa da restrição alimentar. A forma de Deus abrir a visão de Pedro, abrir a perspectiva de revelação e de salvação de Deus de Pedro, foi pegar numa das coisas que ele era mais afinco na lei, que eram as restrições alimentares. E aí Deus dá uma visão para o apóstolo Pedro, que todo mundo conhece, e manda ele comer animais impuros. E o Pedro fala, não, por 3 vezes. Fala, não, se você sabe que na vida inteira eu não comi. E na conclusão desta visão, o próprio Pedro relatou aqui, ele entendeu. Algumas pessoas, quando elas vão refutar, elas falam assim, não, esse texto não está falando de restrição alimentar. Ou coloca-se assim, não, Deus então está chamando os homens de animais. Meu Deus. O próprio apóstolo Pedro, vocês acabaram de ler, ele fala assim, por causa dessa visão, ele ainda saiu, esse negócio mexeu tanto com ele. Ele falou, nossa. E ele saiu da visão, pensando nisso. E é quando ele vai demonstrar e falar, realmente, por causa de uma visão que eu tive, Deus não faz acepção de pessoas. Porque ele me falou, não chame de impuro aquilo que eu chamei de impuro. Na visão, Deus estava se referindo à restrição alimentar, aos animais impuros. Mas, no contexto de Pedro, era pessoas. Realmente, na visão, era sobre alimentar. E Deus está tratando das duas, não está anulando. Mas para a concepção assertiva de Pedro, tratar as limitações alimentares era o mesmo que separar gentios e ímpios diante de Deus. Para Pedro, as restrições alimentares separavam. Deus só queria aqueles que se alimentavam de animais puros. Tinha uma alimentação pura, ou kasher, como gostam de dizer. Kosher, né? Mas nesse ponto, quando Deus tirou isso dele, quebrou isso nele, ele entendeu, para Deus não existe separação. De imediato, ele ainda ficou, mas por que Deus fez isso com ele então? Porque de imediato chegou, o homem falou, você que é o Pedro, né, Pedro? Então, tem um homem bom, convertido, centurião, o nome dele, e você vai lá, ele veio que te pedir para você ir lá visitar ele. E ainda o texto diz que Pedro, ainda pensando muito, ele chegou. Quando ele chegou, olha só como Deus foi cirúrgico com Pedro. Quando ele chegou na casa, ele já viu que ninguém era judeu ali. Todo mundo comia animais impuros. E ele já chegou ali, falou, bom, vocês sabem, olha o que o apóstolo Pedro falou. Chegou na casa e falou, vocês sabem que não é lícito para mim estar no meio de vocês. Porém, Deus aqui me mostrou que ele não tá muito interessado nas minhas restrições, não. Falou, ó, o Cornélio falou, olha, eu chamei toda a minha família, estava toda a família, eu chamei toda a minha família, nós estamos aqui para ouvir o que você tem a dizer. Então Pedro falou, bom, o que eu tenho para dizer? O que eu tenho para dizer é o que eu estou vivendo, que Jesus, esse Jesus que foi crucificado, é o Filho de Deus e é o Messias e é o Salvador. E o Cornélio, já entendendo aquilo, porque Pedro começou a crescer o embasamento, ele trouxe o entendimento da revelação das alianças, que Deus tinha que se manifestar. Então Cornélio, já entendendo aquilo, o Espírito Santo veio e desceu sobre ele. De imediato o texto narra que eles começaram a falar em outras línguas. Aqui, pessoal, fica aqui. De imediato, o Cornélio, as pessoas que estavam lá, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas. E tem algumas peculiaridades tem algumas coisas chaves que devem se entender. Os que foram, Pedro não foi sozinho, foi acompanhado de pessoas que tinham as mesmas limitações, restrições quanto a gentios e judeus com Pedro.
E eles ficaram maravilhados, diz assim, ó, ficaram estupefatos ao verem que também sobre os gentios se derramava o dom do Espírito Santo. Olha só, o texto diz na narrativa que o Espírito Santo caiu sobre eles. Ok. E eles falaram em outras línguas. Vamos ler o 45, 46 de novo, vai. Dizendo Pedro, 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Caiu o Espírito Santo. Como é que você vê o Espírito caindo em alguém? Ainda não deu para perceber, mas está falando que caiu. Como que deu-se para perceber isso? Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Que dom era esse, gente? Perceba-se que era um dom que se percebia de imediato, não havia discernimento, nada. De imediato. Que dom era esse, gente? Verso 46. Pois, não é nada de interpretação, gente. Isso aqui não é interpretação. Os textos históricos, narrativas históricas não são para ser interpretadas. São para entender contextos. Você entende o contexto e você entende o que o texto está dizendo. Verso 46. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Ok? Quer perguntar? Não, só... Ah, que você fez a mão assim? Ok. Já já a gente abre para pergunta. Então, creu em Deus, tem temor e reconheceu a salvação de Deus através de Yeshua, de Jesus, vai ser cheio do Espírito Santo e vai falar em línguas. Tudo bem aí, gente? Tudo bem aí? O que pode te diferenciar é o seu contexto de revelação e conversão de Deus. Você precisa se converter ao Deus da Bíblia. Ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que escreveu seus mandamentos e os revelou através de Moisés. E que trouxe a perspectiva de que viria o Messias, um Salvador, através dos profetas, anunciando a Jesus. E os evangelhos te fornecem a pessoa de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Você tem que crer, que existe um Deus criador de todas as coisas, que é o Deus de Israel. 2, que esse Deus prometeu a salvação que fora perdida lá no Jardim do Éden. 3, essa salvação chama-se Jesus Cristo, o Messias. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Você tem que crer nisso. O que vai te barrar de receber o Espírito Santo e o dom de falar em línguas é o quanto você creu nisso. E não tenha medo e nem vergonha, ninguém está te separando. A igreja está aqui para isso, para te colocar nesse patamar de crença. Eu não consigo ainda, tudo bem, nós vamos cuidar de... Isso é pastorear. Nós vamos deixar você nessas condições de uma crença absoluta e ter temor a Deus e ser justo e bom, dando frutos com as limitações da palavra de Deus. Crendo e manifestando a sua fé em Deus, um Deus verdadeiro, que é justo, bom, que faz coisas certas, concretas, que é honesto, que te dá parâmetros e limites de vida. E que Jesus tornou a revelação, a manifestação deste Deus perceptível através do seu sangue a você. É possível, totalmente possível, você entrar na presença de Deus e viver na presença de Deus por causa de Jesus. Amém, queridos? Amém? Amém? Só para finalizar esse entendimento, olha o que diz no verso 11. Então, caiu o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e o Pedro, no 48, diz assim, bom, pode negar água para aqueles, o batismo na água para aqueles que já foram batizados no Espírito Santo? Não tem como, foi lá e batizou aquela família, fechou. O batismo com o Espírito Santo, evidenciado através de onde falar em línguas, é a testificação, é o selo de Deus. Deus fala, eu estou vendo que você está se convertendo. Eu estou vendo que você é convertido. Eu estou vendo que você é meu. Eu não estou falando de libertação,
Eu não estou falando que é de santidade. Nada, isso não tem nada a ver. Eu não estou falando de uma vida toda arrumadinha, ajustadinha. Não. Isso são coisas que você vai ir, uma vez que você entrou nessa dinâmica, que você entrou nessa fé. Lembre-se, gente, você não recebe nada de Deus pelas suas obras. Nossa, é porque eu estou me santificando. É porque eu estou mudando. É por causa... Não. Isso é consequência. Deus observa. Ó, tá. Porque perceba-se que você vê que Deus construiu, moveu para encher o Cornélio e a família dele com o Espírito Santo. Deus anseia que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É o maior desejo de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo, fale em línguas e tenha os outros dons. Isso é o básico da nossa vida, gente. É o básico da nossa vida. É o começo da nossa vida com Deus. Amém? Todo e qualquer entravamento, nós vamos trabalhar para saná-las. Se você tem algum travamento cultural, religioso, dogmático, doutrinário, psicológico, mental, espiritual, seja qual for, nós vamos trabalhar para te deixar aqui. Ah, você não sabe, eu preciso entender, dependendo do seu histórico, você aprendeu algumas coisas, que algumas barreiras, não, Deus não existe, não, tá aqui, eu tenho aqui, então vamos te mostrar provas, você precisa na mente, na intelectualidade, então vamos acessar os materiais. Você passou por algumas experiências traumáticas, você não teve seu contexto de paternidade formado, vamos entrar em tudo isso aí. É psicológico? Vamos lá. Você teve contato com religiões do Dark Side, mexeu com muita besteirinha, encheu sua cabeça muito de lorota, de muita historinha bobinha, do lado ruim da vida, do lado ruim da espiritualidade. Então nós vamos lá e vamos tirar isso aí de você. Você fez aliança com outros deuses, com demônios? Não, tudo bem, a gente tira tudo isso de você. Tudo bem aí, gente? Mas o importante, todos devem ser cheios do Espírito Santo. Amém? Deus não faz acepção de pessoas, entendeu? Deus quebrou a concepção de revelação do apóstolo dele para que isso fique bem claro. Olha que depois dessa experiência, olha como mudou a perspectiva do apóstolo Pedro. Capítulo 11, verso 1. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com ele. Pedro tinha um problema com a restrição familiar, alimentar. Mas os que estavam com ele tinham um problema com a circuncisão. Olha, Deus só quer os circuncidados. E o Pedro ficava assim: olha, Deus só quer aqueles que comem coxê, que tem a alimentação certinha, né? E os que estavam... Aí o Pedro foi lá, Deus quebrou com ele a restrição alimentar. Ele falou: não, tudo bem, os gentios é uma bênção. Aí os que estavam com ele ficou assustados. Eles não eram circuncisos, ó, os que eram, lá no capítulo 10, os que eram da circuncisão. Aí ele falava: não, tem que circuncidar. Se você quer Deus, você tem que se circuncidar. Se não é circunciso, não tem Deus para você. Não tem Espírito Santo, não. E aí, vendo aquilo, eles ficaram espantados e falaram: como que aqueles que não são circuncidados receberam o Espírito Santo? Diz o texto lá no 46 que eles ficaram estupefatos. Falou: como que pode um gentil que não é circuncidado receber o dom do Espírito Santo? E ficaram assim. Aí saíram de lá e foram andando. E ainda ó, Pedro, olha, você falou. Você entrou na casa de alguém que não era circuncidado, Pedro. E aí Pedro: não, peraí, gente. E aí quando ele chegou, só tinha um monte de gente cobrando. Como é que agora você mexe com os incircuncisos agora? Que história é essa? Você que era um daqueles que eram mais firmes nessa questão? E aí, Pedro? E aí o Pedro vai explicar o que está acontecendo. Olha a transformação e a amplitude de revelação que Deus colocou dentro do apóstolo Pedro. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém,
discutiam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, 2 pontos, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. O apóstolo Pedro não só viu o batismo do Espírito Santo, sentou na mesa e comeu com eles. Falou, já que Deus quer todo mundo, me dê uma carne de porco aí, me dê uma feijoada aí, vamos comer. Segura essa, gente, segura essa agora. Segura essa. Comeste com ele, é o pessoal. Ó, você comeu com os incircuncisos? Que história é essa, Pedro? Aí, discutiam com ele. Olha como esse negócio é sério. No verso 4, no verso 3, dizendo, entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Ponto, verso 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, exposição por ordem, essas coisas resolvem-se com ordem, com inteligência, com estudo, com esclarecimento. Porque o evangelho, o mundo pentecostal é inteligente. O pentecostal que não estuda, que não amplia a sua visão, não está embaixo do espírito correto que as escrituras demandam. Então, tudo que nós fazemos aqui de pentecostal, por mais louco que seja, parece embriagados, ok? Ok? Tem que trazer ordem, organização e crescimento e inteligência. 5, verso 5. Estando eu orando... Agora, o apóstolo Pedro vai narrar, pela perspectiva dele, o acontecimento. Não sou eu que narro, não é ninguém, não é isso aqui não se traduz, isso aqui não se interpreta. Isso só lê e se entende. Agora, o próprio Pedro vai explicar essa questão. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um anjo com um grande lençol que descia do céu, vinha até perto de mim. Fitando nele os olhos, vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi, de maneira nenhuma, Senhor, nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isso 3 vezes, e então tudo tornou-se a recolher-se do céu. Na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, e nada duvidasse. Também estes 6 irmãos foram comigo, entrando na casa daquele homem. E ele nos contou como vira em pé um anjo em sua casa, o qual dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Veja o que ele diz. Da mesma forma que caiu o Espírito Santo em nós, ele está narrando lá na Atos capítulo 2. Caiu sobre eles. Mas é óbvio, não havia estrangeiros ali, então eles falaram outras línguas. Glossolalia. Não tinha estrangeiros ali. Mas ele narrou, foi a mesma experiência. Falou, gente, eu vi acontecer com os gentios igual aconteceu conosco. Lembrei-me então de que o Senhor dissera, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concebeu o mesmo dom, que dom é esse, gente? Através do batismo com o Espírito Santo. Quando cremos no Senhor Jesus, o que é preciso, então, crer no Senhor Jesus. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ele faz uma pergunta. Quem sou eu? Se o Espírito Santo está neles, quem sou eu para dizer quem é e quem não é? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade,
até os gentios, Deus concebeu o arrependimento para a vida. Sem dúvida, né, gente? Sem dúvidas. Não há nada que possa te impedir de ser cheio do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus e essa é a concepção de Deus. Você tem que estar com esse entendimento, que nós vamos entrar na parte prática, e você vai ver que é simples. A partir do momento que você confessar e pedir, o Senhor te entregar, você recebe. Não precisa de nada, é apenas crer. Crer que por causa de Jesus, o Senhor te enche com o Espírito Santo. E que não há separação, nada que te restrinja de ser cheio do Espírito do Senhor. Amém, queridos? Eu acho que por hoje tá bom, né?